Olá, Boa noite, tudo bem? tudo bem, Larissa? E você? Tudo certo, graças a Deus. Ótimo. Vamos esperar mais um tempinho para o pessoal entrar ou a gente já começa? Você que sabe. Não, podemos esperar. Acho que o pessoal deve estar conectando aí. Conectando É, ainda, verdade. hoje em dia tem muita live, né? Você entra no Instagram, tem várias lives, aí o pessoal vai migrando de live em live ali. É difícil até escolher qual que vai assistir. Exato, exato, sem problema. O som tá ok, né? O som tá ok para Tá você. ok, tá ok. Consegue me escutar bem? Tá ok, escutando bem. Tá ótimo. A gente já deu aí uns 3 minutinhos. Vamos começar? Bom, vamos começar e depois o pessoal que vai pegando, a gente vai entrando, a gente vai recapitulando alguns aspectos aí, sem problema. Então vamos lá. Boa noite a todos. Hoje a gente está aqui na live de Previdência com Pedro Donega. Ele é head da área de Previdência da XP. Pedro, primeiramente a gente agradece sua participação aqui com a gente. Por favor, fale um pouco de você. Tá ótimo. Bom, na verdade, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite. É sempre positivo a gente conseguir falar da Previdência, né? Tem muitas questões que envolvem o produto que muitas vezes as pessoas desconhecem ou tem aquele estigma da Previdência de banco, né? Que é aquela Previdência que era empurrada para o cliente no final do dia. Então é positivo sempre a gente conseguir esclarecer alguns aspectos do produto que, enfim, é um produto que tem um peso muito grande no planejamento financeiro, né? Só explicar um pouquinho, então, a minha função hoje, até para o pessoal me conhecer também, minha função hoje, obviamente, é levar o produto de previdência, a gente olha para a plataforma da XP como um todo, né, e todos os parceiros que hoje a gente tem, que é XP Seguros, Icatu, Sul América e Zurich, então a gente visa estruturar a plataforma para ela ser a mais ampla possível do mercado. Então, hoje a gente conta com uma gama de mais de 100 fundos, né, na plataforma de previdência. Em sua maioria, né, obviamente, são gestores de terceiros, então, gestores independentes, que vocês muito conhecem, Verde, Adam, né, são alguns nomes, por exemplo. Tem revolucionado um pouco o mercado de previdência, que é um mercado que, como eu falei, assim, tem muita gente que veio, né, que estava na previdência no banco ou ainda está, né, e aquilo é um pouco travado ali dentro, tanto em questão de gestão, quanto em questão de produto, de flexibilidade operacional. Então, a XP está com esse papel, obviamente, de trazer a plataforma mais dinâmica possível no mercado de previdência. Com melhores oportunidades, né? Porque às vezes a gente vê algumas previdências que têm um resultado bem ruim, taxa de administração alta, né? E a XP vem realmente para agregar um pouco mais de valor para o cliente e colocar essa carteira nessa composição da carteira de investimentos, né? Colocar essa previdência compondo essa carteira de investimentos. Exato. Pedro, o pessoal tem muita dúvida sobre o seguinte: o objetivo de uma previdência, o porquê fazer uma previdência privada. Tá bom. Eu acho que esse ponto, Larissa, muita gente tem, de fato, a dúvida, e ela acaba sendo um pouco respaldada porque as pessoas viam a Previdência de uma forma. Para que eu tenho a Previdência? Eu já tenho a Previdência, né, social, já pago pela INSS, ou às vezes eu estou na empresa, já tenho minha Previdência empresarial, por assim dizer.
O que eu gosto de falar, assim, a previdência, de fato, ela é um instrumento que contribui dentro da sua caixa de planejamento, né, financeiro, tanto no, patrimonial, desculpa, tanto na parte financeira quanto na parte tributária. Tá? Então, quando a gente está pensando, de fato, eu vou acumular um capital para o meu longo prazo, o melhor instrumento talvez seria a previdência nesse sentido. Por quê? Você tem uma série de benefícios que a gente vai citar aqui ao longo da conversa, né? Mas para começar, então, você tem, por exemplo, o possível diferimento tributário dos 12% do PGBL todo ano no imposto de renda. Você tem uma alíquota menor de imposto, né? Tem muita gente que está acostumado com investir em fundos, né? E sabe que essa alíquota às vezes chega a 15%. Uhum. Na Previdência, a depender da tributação, isso chega a 10%. E uma série de outros benefícios que eu acho que depois a gente vai falando um pouco, entrando no detalhe em cada aspecto, mas, de fato, assim, então, é um instrumento que, quando você olha para o seu planejamento, né, financeiro, você está falando, poxa, da minha reserva, né, tirando toda a minha parte, né, de reserva de emergência, para situações como a gente tem vivido, né, de fato, de extrema volatilidade, incerteza econômica, etc., é sempre bom você ter a sua reserva de emergência. Você tem alguns outros investimentos que você possa fazer, né, investimentos isentos de imposto, alguns investimentos que você queira atrelar a um determinado ou não risco. E quando você está olhando para parcela de longo prazo, falando assim, o que eu vou investir para daqui 15, 20 anos, né? Aí cabe o instrumento da Previdência. E aí tem uma pergunta que as pessoas falam muito, mas aí eu vou investir na Previdência, por que não compro uma ação, né? Por que não eu vou e invisto no título do Tesouro? Ou por que eu tenho que ter isso dentro da Previdência? Acho que tem que ficar muito claro para as pessoas é que quando a gente olha do aspecto da Previdência, você tem bons gestores, né, fazendo exatamente isso. Com boas ações, por exemplo, no caso de renda variável, ou pessoas que sabem olhar a questão de juros, acompanham os juros no dia a dia. Então, o que eu sempre gosto de falar para as pessoas é que, assim, existe uma otimização em termos de investimento. Porque na verdade, eu trabalho com isso, né? Então, muitas vezes eu estou acompanhando isso. Mas muita gente, sabe, não consegue acompanhar isso, não consegue ver bolsa, por exemplo. Obviamente, a gente, né, vocês, por exemplo, estão aqui para assessorar as pessoas a colocarem, talvez, o dinheiro no melhor veículo, né? Então, de fato, no fundo que seja com a menor taxa ali, rentabilidade positiva, etc, etc, saber escolher, né, esses fundos. Mas eu acho que, assim, o ponto a gente aqui, eu pelo menos, minha família, nós não conseguem acompanhar a bolsa, não conseguem ficar comprando, né, papéis, vendo o que está acontecendo com a empresa, por que teve um valuation de X, Y, Z, por que o papel caiu ou subiu. E quando você coloca isso na mão, talvez, de uma pessoa que é capaz, né, de fazer esse acompanhamento, aí se torna uma eficiência, e aí essa eficiência atrelada a outras eficiências do produto, você consegue ter, acho que talvez, o melhor produto para investimento de longo prazo. E aí, acho que já para a gente entrar nesse aspecto de talvez benefícios, né, Larissa? Quando a gente está falando da Previdência, quais são os benefícios, né? E aí, para ficar claro para todo mundo aqui, a gente falou do PGBL, e aí vou dar só um passo atrás e explicar aqui, Larissa, me permite, só a diferença do PG com o VG, né? Então, assim, qual que é a diferença do PGBL para o VGBL? Muita gente não sabe, vê só uma sopa de letra, né? PGBL, regressivo, para deixar isso de uma forma muito simples, né, para todo mundo que está assistindo a gente. PGBL é o plano que, se você faz uma declaração completa de imposto de renda, você tem uma base tributável, você consegue utilizar o mecanismo de diferimento tributário por meio desse veículo. Por quê? PGBL, se você contribui, né, até 12% da sua renda tributável, você consegue utilizar esse percentual para abatimento da sua base tributável do imposto de renda. Então, no caso, se você tinha uma base, por exemplo, né, de 100 mil, você vai abater e isso vai ficar com uma base, por exemplo, de 88 mil. Né? Isso de maneira bem simples, né, para todo mundo aqui. Já o VGBL é um veículo que não tem esse aspecto positivo de diferimento, né, tributário, mas ele incide o imposto só sobre o rendimento. Tá? Eu acho que talvez as pessoas estão mais acostumadas a isso, talvez. O PGBL incide o imposto sobre o total, tanto o investido quanto o rendimento, o VGBL só sobre o rendimento.
Tá? Isso eu acho que para diferenciar, e obviamente o VGBL, então, talvez para a pessoa que faça a declaração simplificada, ele cabe muito melhor, porque se você não utiliza, né, a declaração completa, não faz muito sentido você ter o PGBL ali na conta. Né? Então, essas são as diferenças dos produtos. Então, como a gente colocou, o PGBL, eu consigo ter esse diferimento tributário no longo prazo. Isso significa que seu dinheiro, né, vai estar rendendo mais, porque se no final do dia eu tenho uma restituição do imposto de renda, eu pego aquela restituição, reaplico no meu plano, e isso vai rendendo todo ano, é aquela mágica que a gente fala do juros compostos, né? Então, todo ano o meu montante está rendendo em cima de um montante maior. Isso no final do dia é benefício para você, para o seu bolso, né? Então, esse eu acho que é um ponto super positivo da gente mencionar. O segundo benefício diferente de alguns outros investimentos, ele consegue chegar numa alíquota muito baixa. Né? Se a gente tira do aspecto aqui os investimentos isentos, você não vai ter nenhum outro que chegue a uma alíquota de 10%. 10%. E na Previdência, assim, se você coloca ali a tributação regressiva, e eu já explico qual é a diferença das tributações, mas se você coloca na tributação regressiva, isso chega a 10% do seu imposto de renda. No final do dia, o nosso maior sócio, a gente acaba falando que é o governo, né? É você deixar de pagar um montante maior para o seu maior sócio. Exato. E só para a gente diferenciar, então, para as pessoas também que estão assistindo a gente, progressiva é uma tributação, né, do plano de previdência. Lembrando, sempre que você for ter um plano de previdência, você vai escolher o plano e a tributação. Então, o PGBL, o VGBL que a gente falou, e a tributação progressiva ou regressiva. A progressiva, ela vai seguir as alíquotas de imposto de renda, né? Então, vai desde a alíquota isenta até os 27,5%, que todo mundo já conhece, tá? Isso por faixas. A regressiva, ela vai decrescendo as alíquotas, né? Então, começa nos 35% e a cada 2 anos você tira 5%. Então, quando você chega acima de 10 anos, seu valor aplicado, seu valor fica com uma alíquota de 10%, e aí que a gente fala que tem um ganho enorme perante outros investimentos que chegam a 15%, por exemplo. Né? Então, acho que do aspecto, como eu falei, né? Pensando aqui no planejamento patrimonial, qual que é a esfera fiscal tributária? São esses 2 pontos que a gente falou, do PGBL e eu acho que das alíquotas chegando aos 10%. Fora isso, os outros benefícios, né, que a gente tem. Poxa, se eu estou pensando do meu ponto de vista de alocação de carteira, de investimentos de fato, em cenários como o que a gente passou agora, de extrema volatilidade. Se você está em um fundo de investimento, por exemplo, e não que, eu não estou falando que não tenha que ter, né, mas o fundo que a gente está acostumado mais a investir, você teria 2 opções. Ou você vê seu dinheiro, né, de fato, aquele seu rendimento que de fato aconteceu para a maioria dos fundos, o rendimento caiu, porque enfim, o mercado teve todo esse movimento bem atípico, né? E aí você não tem muita saída. Ou você resgata sem rendimento, ou espera subir, né? E aí seu horizonte de prazo vai se alongando. Mas na Previdência, se você tem, né, o seu plano de Previdência atrelado aos fundos, basicamente você fazia uma portabilidade. Então, se você tivesse talvez uma carteira mais agressiva, aproveitando aquele momento que a gente teve, né, de fato, o mercado estava mais, digamos assim, favorável, e nesse momento que ele está mais desfavorável e você não tem apetite, né, digamos assim, para não consigo, eu sou uma pessoa mais conservadora e, de fato, para mim, não faz muito sentido eu ficar vendo meu gráfico, né, não consigo ficar vendo isso oscilando tanto. Se você faz uma portabilidade, mais ou menos aí eu falo, 10, 12 dias úteis, você está um fundo conservador e não pagou imposto. Né? Então, esse eu acho que é um outro mecanismo que quando a gente está falando de portfólio, de carteira, ajuda muito nessa flexibilidade de você readequar sua carteira aos momentos, né, de investimento. E essa migração, ela também pode ser do mais conservador para o mais agressivo, né? Essa portabilidade acontecer, né? O perfil da pessoa pode mudar ao longo do tempo. Hoje ela está em um plano conservador, já obteve a rentabilidade ali daquele plano e ela migra para um fundo mais agressivo, trazendo esse ganho que ela já teve sem ter a tributação.
Exatamente, exatamente. E faz sentido, né, o que você está falando, Larissa. O que a gente acaba mencionando bastante, tem muita gente que naturalmente não conhece esses mecanismos da previdência e acaba, por exemplo, colocando o seu dinheiro, né, em renda variável dentro de um fundo de investimento em renda variável. Sendo que se ele estivesse nesse mesmo fundo na previdência, ele estaria exposto ao mesmo tipo de gestão com uma série de outros benefícios que a gente está mencionando aqui. E, obviamente, isso é o que a gente sempre gosta de falar. A previdência não é que a gente está falando, dando call de alocação aqui, não, pessoal. Pelo contrário. A gente está fazendo só um posicionamento que, de fato, você tem alguns mecanismos na previdência que isso ajuda bastante você a diversificar seu portfólio. Exatamente como a Larissa estava falando, né, Larissa? Assim, poxa, se eu venho para um movimento mais agressivo, se o mercado está favorável talvez para uma bolsa, eu consigo fazer essa migração dentro da previdência rapidamente, né? E eu consigo talvez aproveitar esse momento. E aí o que a gente acaba falando, dada que a previdência é para 15, 20 anos, por que não ter um capital talvez um pouco mais Mais agressivo agressivos. dentro da previdência, né? O que a gente acaba falando, se o meu horizonte é muito longo, é, talvez eu ficar olhando para o DI, né, o juros diário, aquele juros que está muito próximo do juros básico nosso, que é a Selic, e acho que todo mundo tem visto que a Selic está em patamares mais baixos, né, da história do país. No final do dia, eu estou olhando para o meu investimento de 15 anos. Se isso acompanhar esses juros, talvez lá na frente eu não vou ter aquele poder de compra que eu gostaria de ter. Né? Então, o que a gente fala muito assim, poxa, eu estou pensando na minha aposentadoria, e se eu mantenho talvez meu padrão de vida, né? O que a gente fala muito, poxa, se eu, sei lá, gosto de comprar um produto XYZ, né? E esses produtos diferenciados, essa cesta de produtos que a gente às vezes tem, ela é muitas vezes ela é diferente da cesta de produtos que é medida ali o IPCA, né, que todo mundo conhece. Então, no final do dia, o meu poder de compra, talvez ele está, né, o juro está mais baixo ainda, né, o meu juro real, né, que é basicamente o que a gente tem ali pagando, né, o juro nominal menos a inflação, né, o que está corroendo o meu poder de compra. Então, dependendo da minha inflação, no final do dia eu tenho juro zero. E Uhum. aí, por isso que a gente faz essa provocação também, assim, se o investidor tem apetite, se ele tem perfil, obviamente, enquadrado e tal, por que não olhar a previdência para o longo prazo, talvez num cenário de bolsa? Né? Essa fica a provocação. Um fator também bem interessante é que quando a gente pega portabilidade de previdências de outras instituições, normalmente a composição é em um fundo só. Né? E quando a gente faz a portabilidade, a gente tem a possibilidade, né, de operacionalmente colocar o investidor, né, que está em um fundo só, ou conservador, moderado, agressivo, enfim, em vários fundos, fazer uma composição, um mix de carteira, né? Então a gente já traz essa previdência com essa portabilidade, onde a gente já não vai pagar o imposto, e com essa vantagem de alocar em vários fundos. Para quê? Diversificar a carteira, que muitas vezes ela está só em um produto. Eu acho que isso é um grande diferencial, que conta também da questão, né, Larissa, da gente, do trabalho que a gente tem feito, a XP, vocês no final do dia, que de fato estão muito mais perto do cliente que talvez uma pessoa que hoje ele tem a conta no banco, investe ali dentro do banco, mas o gerente talvez liga de 2 em 2 meses, sei lá, fica a provocação aqui. Acho que até para quem está assistindo a gente, se perguntar, se você tem uma previdência, como é que ela hoje está, né? Está dentro de um fundo só, está rendendo bem, não está rendendo bem? Será que ela está te atendendo para o longo prazo, de fato? E a segunda pergunta, quanto tempo faz que você não movimenta, não reenquadra essa previdência, talvez para o momento, né, que você está vivendo, para o momento que talvez você quer enquadrar sua carteira, enfim. Então, eu acho que fica essa provocação, porque no ponto de vista aqui nosso, poxa, a XP a gente está fazendo esse trabalho da plataforma mais ampla possível, de você de fato conseguir trazer para vários fundos aqui, e no final do dia contar com assessoria, né? Que eu acho que esse é o diferencial enorme que a gente tem, né? Verdade. Pedro, então vamos lá. Para um investidor que vai fazer o primeiro investimento em uma previdência,
ou que já tenha e, no caso, venha portar essa previdência. O que ele precisa saber? Primeiro, o plano. Primeiro, ele precisa escolher o plano ideal para ele, certo? É isso. Depois, Aquele plano que a gente falou, né? Do PG, talvez se eu consigo os 12%, do VGBL, né? Se eu não consigo. E para aqueles que, eu acho que é um ponto legal, né, Larissa? Vou escolher o plano. Eu consigo aplicar os 12% do PGBL e mais um pouco. O que eu faço? Poxa, coloca 12%, que é o limite que você vai conseguir aproveitar do PGBL. O resto, coloca no VGBL, né? Que é o que a gente faz. Então, escolher o plano, pensa nisso. Então, primeiro a gente escolhe o plano, depois a gente analisa, né, para escolher esse plano, primeiro a gente tem que analisar se a gente faz a declaração completa ou a simplificada, certo? Exato. E depois escolher a alíquota, a tabela regressiva, né, a tabela de imposto de renda, se a gente vai escolher progressiva ou regressiva. Exatamente. A progressiva, lembrando, todo mundo acompanha, né, as alíquotas do imposto de renda. A regressiva, ela vai decaindo ali a alíquota de imposto conforme o prazo, né? E isso, obviamente, depende muito do perfil também, né, Larissa? Lembrando que a progressiva eu acabo avaliando toda a renda tributável, né? Então, poxa, se eu estou na progressiva ali e eu resgato um valor, no final do dia eu vou fazer, né, eu pago 15% esse resgate, até para todo mundo ficar ciente aqui, né? Então, progressiva eu pago 15% na hora do resgate e na minha declaração anual de imposto de renda, eu preciso fazer o ajuste, que aí ela vai enquadrar se fica nos 27,5 ou se fica menor, enfim. É assim que funciona. E a previdência como sucessão patrimonial? Como que a gente trabalha essa sucessão patrimonial da previdência? Boa, ótima pergunta. Um dos benefícios, né, na verdade, Mais um. da Previdência. Mais um, acho que a gente está falando uma série de benefícios aqui, por isso que eu gosto bastante do produto, assim, eu particularmente, mas em caso de sucessão, né, acho que esse é um ponto muito importante. Acho que eu vou até linkar com outro ponto, tá, Larissa? Assim, primeiro, antes da gente entrar na sucessão, tem muita gente que pergunta, mas eu tenho, sei lá, 20 anos, a Previdência é para mim? Ou eu tenho 40 anos, agora é o momento? Acho que só para a gente deixar isso super claro para as pessoas que perguntam quando que é o momento de eu ter uma Previdência? O que a gente acaba falando, qualquer momento talvez você consiga encaixar sim a Previdência. Exemplos, né? Vamos trazer para o mundo real nosso. Enfim, eu tive um filho, estou imaginando esse meu filho, talvez para daqui 20, 18 anos, né? Ele conseguir fazer talvez uma faculdade fora, fazer algum planejamento de vida, começar estruturado talvez a vida dele, a maioridade, por assim dizer. Por que não já colocar um plano de previdência? Eu coloco, inicio, sei lá, com 5 mil e vou colocando débitos mensais todo mês ali. Isso vai formando esse patrimônio. Porque no final do dia, se ele quiser fazer uma faculdade fora, se ele quiser fazer qualquer outra coisa, ou mesmo pegar esse capital e continuar acumulando, já está fazendo aquela reserva dele para o futuro, né? Então, poxa, é o que a gente fala, para recém-nascido, você já consegue fazer, né, a Previdência. Mesmo talvez para os mais jovens, na faixa, por exemplo, dos 20 e poucos anos, eu estou começando a vida profissional, né? Então, de fato, eu vou, no futuro, precisar me aposentar. E o que a gente tem visto a realidade, vocês viram as questões da reforma da Previdência Social, enfim, tá aí no Google, procurem saber. Então, assim, no final do dia, talvez nossa aposentadoria social, ela acaba estando cada vez mais defasada, né? Eu vou precisar complementar isso. Como que eu vou complementar isso? Então, com a Previdência complementar. Então, justamente, eu começo a pensar nisso para quando eu quiser me aposentar, etc. E aí, se eu estou num momento de vida um pouco mais, né, talvez, se a gente coloca aí um momento de vida da terceira, quarta idade, vamos falar assim, da melhor idade, né, que o pessoal costuma dizer. E aí eu estou pensando, de fato, olhando para minha família, né, e eu olho para eles e falo, como é que vai ficar o futuro deles, né? Como é que, se algum momento eu vier a faltar, o que vai acontecer com meus filhos, minha esposa? Então, assim, existe esse momento também que você começa a raciocinar
E aí a previdência cabe muito bem, porque pensa que se você já tivesse a previdência desde pequeno ali, ou desde jovem, enfim, você já estava acumulando aquele patrimônio. No final do dia, você vai só talvez usufruir de um dos benefícios, que é, se eu faltar amanhã, eu consigo, né, deixar esse recurso para minha família num prazo muito pequeno de tempo, né? Então, só falando aqui, a previdência inicialmente ela não passa, né, por inventário, ela paga os beneficiários em mais ou menos 30 dias. Então, eu tenho um mecanismo muito mais eficiente de sucessão patrimonial. Ou mesmo se eu pensar isso de uma maneira mais estruturada. E tem uma realidade que isso acontece em muitas famílias, onde você tem uma figura que cuida, de fato, ou tem a maior parte dos rendimentos, né? E essa figura, de fato, se amanhã ou depois ela venha a faltar, as pessoas não estão dependentes dela. O que vai acontecer? E aí, para trazer até um aspecto bem interessante aqui para as pessoas, não sei se alguém já passou por processo de inventário, mas o processo de inventário, ele demorado, ele é um processo caro, tá? Exato. E a gente aqui no dia a dia, eu já vi situações que o beneficiário não tinha recurso para dar entrada no processo de inventário. Ele precisou pegar um empréstimo para dar entrada no inventário. Então, assim, e isso existe, é comum, tá? Não é, assim, casos muito fora da curva. Porque, de fato, é caro. Então, se você pega, por exemplo, o ITCMD, né, que vai ser uma média de 4%, mais ou menos. Você pega a questão de honorários advocatícios. Então, você pode ter um custo até uns 10% geralmente. E mesmo um custo de cartório, que pode custar mais ou menos 1% desse valor. No final do dia, vamos fazer uma conta mais básica aqui, na verdade. Se eu tenho 10% ou 12% que eu vou empregar, né, gastar para ter um valor, sei lá, 10% de 1 milhão, poxa, 100 mil que eu estou fazendo para dar entrada, e eu ter 100 mil. Exato. Então, é um processo caro. E aí, quando você olha para a Previdência, se esse 1 milhão estivesse na Previdência, estava lá as alíquotas de cada beneficiário, pagou nos 30 dias, acabou. Né? Então, é muito diferente isso. E aí, só retomando, assim, eu falo muito, Previdência cabe para qualquer momento da sua vida. Você tem que olhar para o seu futuro e entender exatamente qual que é o seu planejamento de vida. E aí você consegue encaixar o produto, sim. Uma outra vantagem da Previdência também, né, é como ela vai automaticamente para os herdeiros, né, no caso na hora do falecimento do titular da Previdência, é a vantagem de delegar, né, conseguir colocar um beneficiário que não seja os herdeiros, né, a linha sucessória, né, quando a gente pensa em linha sucessória, a gente já pensa logo em filhos, né, então você pode colocar, né, eu quero deixar uma parte da Previdência, 30%, 20% para minha mãe, para um sobrinho, né? A outra vantagem da Previdência é essa, né? E na hora da distribuição do inventário já vai automaticamente para cada uma dessas pessoas, né? É isso, você alocou seus beneficiários no plano e você pode escolher, né, sem ressalva alguma, se eu quero colocar meu tio porque eu tenho muito mais afinidade com ele, eu coloco, não tem problema. Tem muita gente que faz exatamente isso, assim, talvez faz uma previdência e coloca como beneficiário o sobrinho, sobrinha, né, também, e aí é como você falou, então isso vai ser pago a esses beneficiários nesse momento. Pedro, e a Superprev, né? A XP lançou agora a Superprev, com uma composição, né? Um fundo só que tem uma composição de vários fundos, né? Várias assets, as melhores, né? Do mercado. Fala um pouco da Superprev para gente. Bom, legal. A gente está muito empolgado com esse produto, tá? De fato, a Superprev, ela veio ali juntamente com a Luciana Seabra, que muita gente conhece já, acompanha nas redes sociais. Explicando um pouquinho do produto aqui, então, a Luciana Seabra, para quem não conhece ou mesmo não sabe, hoje ela tem uma casa de análise, né, independente, que é a Stitch, qual o principal foco deles, de fato, é olhar para fundos, né, fundos de investimento, e fazer a escolha desses fundos, colocar alguns relatórios desses fundos. E
o ponto é, a gente, junto com a Speech, né, lançou esse produto. Então, a Luciana Seabra fez a escolha dos fundos para entrar nessa carteira, a composição, desde percentual, quais fundos entram, negociação com as assets. De fato, a gente conseguiu ter um produto que tem vários fundos que são bem queridos ali no mercado, né? Quando a gente olha para o mercado, você pega a Atmos, por exemplo, né? Que são produtos, enfim, depois a gente tem uma landing page do produto, quem quiser pode colocar no Google Superprev, né, XP Seguros, vai conseguir achar facilmente aí a página do produto. Mas, de fato, assim, então, grandes fundos, grandes nomes, né, do mercado dentro desse fundo, com um mínimo super acessível, né, então, R$ 5.000 você consegue fazer a aplicação, e as aplicações mensais que também são baixas, né, então, quando muita gente conhecia esse produto já no mercado, né, geralmente a aplicação mensal desse produto era R$ 1.000, por exemplo, se você quisesse aplicar. Aqui o mínimo está por R$ 500. Então, de fato, assim, é diferente. A gente conseguiu fazer um produto super dinâmico para você poder investir a previdência. Assim. E aí fica a provocação de novo. Tem previdência, está no banco, está assistindo a gente e a previdência está no banco? Olha lá seu extrato, entra no internet banking, procura entender o que está acontecendo com a sua previdência agora, porque não deixa para daqui 10 anos, né? A gente fala aí daqui, vai ser tarde. Aí vai ser muito tarde. Mas não deixa, né? Porque você pode ter perdido muito dinheiro no meio desse caminho. Que é isso que a gente fala. Então, procura entender onde está a sua previdência e como é que, enfim, você consegue colocá-la da melhor forma, né? E a assessoria está aí para isso também, né? Você não tem a previdência, mas achou interessante esse produto? Poxa, eu acho que até, Larissa, se você quiser falar com o pessoal, mas procurem assessoria para entender como que encaixa essa previdência dentro da sua carteira como um todo, que é os pontos que a gente sempre falou aqui desde o começo. Sempre procurem entender a previdência como englobada, né, dentro daquela caixinha, né, daquele envelope de investimentos que você tem. Não uma coisa separada, simplesmente, poxa, eu tenho uma previdência, deixa ela quieta no cantinho dela, porque é para ser conservador e eu não quero mexer. Não, pelo contrário. Procure entender se essa previdência está bem aplicada, vai corresponder para as suas ambições, e seu planejamento de vida, né? E a composição da Superprev é bem interessante, né? Ela já tem uma composição, uma parte da carteira já vai para fundos de renda fixa, fundos conservadores, outra parcela, né, já é bem distribuída, outra parcela já vai para uma parte moderada, já tem a exposição em renda variável e também a exposição global, né? É isso. Então, para aquela pessoa que procura ter uma diversificação muito grande, esse talvez seja um produto que seja interessante, né, Larissa, que a gente fala. Porque, de fato, como você falou, tem um percentual de 7% mais ou menos de exposição global, alguns ativos como dólar, ouro, inclusive, tem os percentuais, né, de ações, percentuais de multimercados, renda fixa. Então, existe essa quebra aí para trazer, no final do dia, maior eficiência, né, dentro desse produto, e você talvez está exposto a vários tipos de classes de ativos de uma forma só, né, que eu acho que é bem positivo. E ressalto, isso você acaba não encontrando fora, né, então esse que é um ponto super importante. Dificilmente você vai conseguir um produto tão talvez competitivo e que de fato faça diferença no seu portfólio, como o que a gente tem aberto a plataforma aqui da XP. Verdade. Pedro, fiz uma previdência, fiquei com ela até o momento da minha aposentadoria. Me aposentei, vou usar o benefício dessa previdência, né? Vou escolher a renda. Como fazer essa escolha da renda na previdência? Ótima pergunta, tá? O que acontece? Então, para quem não sabe, aqui a previdência complementar, no final do dia, você pode optar por contratar numa renda ou não, né? Isso tem que ficar muito claro. Se no final do dia você acumulou todo aquele capital, né, que você quis, não, agora é o momento de eu retirar isso e, sei lá, comprar minha casa na praia, que era o meu sonho, né? E aposento e fico na minha casa na praia. Não tem problema. O grande ponto da Previdência, de fato, ela ia servir para esse caráter complementar, né, da sua
aposentadoria, no final, né, daquele momento que, poxa, eu tinha uma renda de X, né? A partir do momento do mês seguinte, me aposentei, talvez eu não tenha essa renda 100% mais. Né? Então, a Previdência entraria, complementar, entraria justamente nesse sentido. Quero escolher uma renda, é sempre muito importante você observar primeiro, qual é a tábua atuarial do meu plano, né? E o que é isso? O que é essa tábua atuarial? Basicamente, é uma série, né, estatística ali que leva em várias variáveis em conta, como idade, sexo, etc. E tem um dimensionamento, poxa, qual que é a sua expectativa de vida, né, do brasileiro hoje? Do brasileiro, sexo masculino com 40 anos, né? Qual que é a expectativa de vida se ele for contratar renda nesse momento? Então, observem essa tábua atuarial, porque no final do dia ela vai fazer essa precificação, né, no final do dia dessa renda, ela vai contar muito, dependendo do tipo de renda, tá? Que eu tenho que deixar muito claro aqui. Existem rendas que são rendas atuariais, que aí sim eu levo em conta esse valor. Existem rendas que são financeiras. O que é uma renda financeira? É uma renda que, basicamente, eu vou pegar o capital acumulado, dividir pelo prazo que você gostaria de ter a renda, e é isso. E óbvio que tem um ajuste aí de IPCA, normalmente, etc., para não corroer esse poder de compra, né? Mas essa é uma renda financeira. A renda atuarial, aí eu entro nos aspectos atuariais do produto, né? Então, quando você for escolher a renda, observe que tipo de renda que você quer, se é uma renda financeira por um prazo certo, ou se é uma renda atuarial, uma renda temporária, uma renda vitalícia, por exemplo. E você tem uma série de rendas, assim, vai depender muito da seguradora também, como que ela vai te fornecer essa renda, mas você tem rendas, por exemplo, vitalícias, ou seja, você vai receber o recurso até a sua morte. Renda vitalícia conversível a beneficiário, ou seja, você recebe até você vier a faltar. No momento que você veio a faltar, seu beneficiário que vai receber. Então, tem uma série de tipos de renda que vocês precisam sempre estar atentos e buscar essas informações. E um ponto muito importante, tem que ponderar exatamente qual é o seu objetivo. Porque, normalmente, essa renda, você tem que entender se ela vai ser suficiente para você no dia a dia. Ou não, ou se você tivesse investido aquele capital da Previdência ainda e resgatando, talvez a cada 2 meses, será que isso não seria suficiente para você? Né? Então, você tem que, no final do dia, contar com a assessoria para fazer a conta, porque pode ser que eu contrate uma renda, mas eu não precise disso. Ou eu contrate a renda e ela não seja suficiente para o meu padrão de vida. Né? Então, poxa, por que não eu talvez deixasse esse dinheiro aplicado dentro do fundo, como eu falei, e resgatando a cada período. Então, esse momento da renda é um momento super importante no aspecto de previdência, obviamente. No final do dia, é o que conta ali, né? Porque todo mundo está querendo acumular para, nesse determinado momento, decidir o que fazer com esse capital acumulado. Mas tenham em mente isso que a gente mencionou aqui. Primeiro, qual que é a tábua atuarial do meu plano? Né? Poxa, como é que vai ser precificado isso? Qual tipo de renda eu preciso? Se é uma renda que eu gostaria de levar em conta essa expectativa de vida, ou se é uma renda por algum prazo determinado, ou no pior, não no pior dos momentos, mas assim, ou no melhor do mundo ali, se você não precisar de renda nenhuma, por que não deixar de aplicar esse capital e você resgatar quando você precisar? Então, acho que é um pouco desse aspecto do período desde a acumulação que a gente fala, né, da Previdência. Pedro, surgiu uma pergunta aqui se a superprevidência tem exposição global, a renda variável global. Ótima pergunta. Sim, existe uma exposição. Só para trazer super claro para as pessoas, a Previdência, como eu falei aqui, o mercado tem amadurecido bastante, tá? Então, se você olha alguns anos para trás, 2017, tá? Para ser mais específico, você tinha um percentual de bolsa bem limitado. Você tinha um percentual de bolsa dos fundos até 49%. Depois, você veio para um percentual de até 70%, né, para proponente comum. Né? Hoje, para proponente qualificado, que é quem, né, é investidor qualificado perante a CVM, você tem fundos com até 100% de exposição em bolsa, enfim, normal. Mas o grande ponto é que esse mercado tem evoluído bastante. No que tange a esses ativos, né, do exterior, por assim dizer,
Então, posição offshore, né, que muita gente tem procurado nesse momento, talvez. O que a gente gosta de falar é o seguinte: a Previdência hoje, ela tem um limitador, né? A maioria dos fundos da nossa plataforma tem um limitador de até 10% de exposição cambial, tá? Então, é 10% que eu poderia, por exemplo, estar investindo no ativo fora, e ele sofre essa variação cambial. Então, existe esse limitador. Respondendo a pergunta, a Superprev ela tem uma exposição de até 7,5% mais ou menos da carteira nesses ativos fora. Tá? Então, como eu falei aqui, tanto de posições cambiais, como ativos, por exemplo, como ouro, bolsa global, existe sim, então, esse percentual, só que ele é um percentual talvez um pouco menor do que as pessoas estão procurando ou estão acostumadas, que era um fundo de 100% de exposição cambial, ou 100% offshore, né? Não seria esse o veículo, tá? Pedro, dentro de todos esses benefícios, né, da Previdência que a gente já falou aqui, a gente força o investidor a pensar, né? Se ele já tem uma Previdência, onde ela está, como ela está, né? Se ele não tem, a gente força ele a pensar um pouco mais sobre o assunto, né? Pensando no longo prazo, pensando numa aposentadoria, né? Exato. Eu acho que, como a gente falou aqui, eu acho que ficou provocação, né? De novo, se provoquem a entender onde está a Previdência, como que ela está, contem com a assessoria, né, no fato aqui para conseguir enquadrar essa Previdência da melhor forma, porque no final do dia, sendo super transparente aqui com todo, no final do dia é isso que vai contar muito para o seu planejamento patrimonial. É isso que vai fazer você atingir seu objetivo ou não financeiro, né? Ou ter aquela otimização tributária ou não. Vocês precisam ser realistas, né? Entender também, contar com a assessoria para entender qual o momento que a gente está vivendo e isso conseguir ser enquadrado. Porque no final do dia, se isso ficar muito descasado, você vai ter uma frustração talvez muito grande de não contar com aquele capital que você precisava naquele momento, tá? Verdade. Pedro, em nome do escritório, em nome de todos os nossos clientes, gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente, falando um pouco mais desse produto com tantos benefícios. Exato. Imagina, eu que agradeço o convite, espero que as pessoas tenham gostado do papo que a gente teve hoje. De novo, procurem entender mais de Previdência, tenho certeza que as pessoas vão achar o veículo de fato super interessante, vão entender os benefícios, no final do dia, esses benefícios aplicados, né, no bolso, no dia a dia, isso conta bastante. Pode ter certeza que vão querer ter a Previdência, tá? Com certeza. A gente chega no final da nossa live. Pedro, muito obrigada pela participação e pensem sobre o assunto Previdência. Obrigado, pessoal. Obrigada, Até mais. Boa Pedro. noite. Um abraço. Tchau. Obrigado.